Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo. Eu tinha falado que hoje ia publicar o vídeo dos atacantes, encerrando a série sobre o nosso elenco 2025, mas tivemos novidades, começaram as primeiras especulações de mercado. Ontem a Federação Paranaense divulgou as datas do campeonato estadual. Então vamos falar desses assuntos mais quentes e deixamos o vídeo dos atacantes para depois. Olhando aqui, ontem a Federação Paranaense divulgou as datas dos estaduais. Estadual começa no dia 7 de janeiro, primeira fase encerra no dia 24 de janeiro, muito rápido, e a final está prevista para o dia 7 de março. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos do Coxa no campeonato estadual. Abrir aqui. Estreia já no dia 7 de janeiro, muito no começo do ano, contra o Foz no Couto, quarta-feira, 8h30 da noite. 3 dias depois, enfrentou Londrina também no Couto Pereira, um sábado, 6h30. Sai 3 dias depois, novamente, dia 13 contra o Maringá, às 8 da noite, terceira rodada. Quarta rodada, o clássico Atletiba, 17/1, 16 horas, dessa vez na Arena da Baixada, esse ano foi no Couto Pereira. Dia 21, uma quarta-feira, quinta rodada contra o São Joséense no Couto. E para fechar a primeira fase, contra o Cascavel, dia 24, em Cascavel. Então, primeira fase muito rápida, começa no dia 7 e termina no dia 24. Tá? Campeonato Paranaense vão ser 12 datas. Esse ano eram 17. A CBF, nessa mudança de calendário que ela fez recentemente, ela estipulou 11 datas para os campeonatos estaduais. Mas a Federação Paranaense preferiu começar um pouquinho mais cedo para conseguir ter uma data a mais. Então teremos 12 datas. E se vocês lembraram, eu já falei algumas vezes aqui nos vídeos, o Brasileirão esse ano começa em janeiro, começa no fim de semana do dia 28. Então a primeira fase estadual termina ali no dia 24 e o Brasileirão no dia 28. Enquanto os campeonatos correrem em paralelo, os dois estiverem acontecendo ao mesmo tempo, os estaduais vão ser no fim de semana e o Brasileirão vai ser no meio de semana. Tá? Acabou os estaduais, aí volta ao normal a distribuição do brasileiro, podendo ocorrer mais aos fins de semana. Meio de semana geralmente é para competição continental, Copa do Brasil. Esse ano a gente vai ter que se adaptar a esse novo calendário. E olhando esse calendário do Coxa, a gente vai jogar agora a última rodada da Série B no dia 23 de novembro. Os jogadores saem de férias ali no dia 24, né? Imagino que na segunda-feira já entrem de férias. Um mês de férias vai ser bem na época do Natal. Eu acredito que voltem ali pelo dia 26, 27 para começar a pré-temporada. Então acho muito difícil o grupo principal iniciar o Campeonato Paranaense, né, com tão pouco tempo de treinamento. E até é bom que deixe os meninos ali, preparem um segundo time para jogar o estadual e o time principal preparando para o brasileiro, que é o que de fato importa. Né? O Campeonato Paranaense, os estaduais de forma geral, cada vez perdendo mais espaço. A CBF esse ano deu uma forçada bem grande visando essa diminuição. Então o foco mesmo é brasileiro, armar o time ali, mesmo a gente voltando ali entre Natal e Ano Novo, o time principal vai ser bem pouco tempo de preparação para o brasileiro. Eu imagino aquilo que os últimos, sei lá, a quarta, quinta rodada ali do Paranaense, sexta, talvez coloque o time principal para ter um pouquinho de ritmo de jogo, para chegar no brasileiro minimamente preparado, mas vai ser bem puxado para a gente. Imagine para os times que estão jogando a Série A esse ano, né? A Série A acaba um pouco depois ainda, então vai ser bem puxado, mas de modo geral esse calendário ficou bem bom, né? Então, demos uma passadinha aqui pelo campeonato estadual e agora vamos à época que mais gostamos, a época da janela de transferências, especulações que nunca acontecem. Saiu a notícia de alguns jogadores que o Coritiba começou a especular. Vamos falar o primeiro deles. O argentino Agustín Martegani, está no Boca Juniors atualmente, tá? Tá tendo bem pouco espaço. Vamos dar uma olhadinha aqui como ele vem desempenhando nos últimos tempos, a carreira dele, os pontos fortes. Só dando o crédito aqui de quem noticiou primeiro. A primeira notícia que eu vi foi do Rogério Scarione, que soltou no Twitter que o Coxa tem interesse no Martegani.
Então, Agustin Martegani, vamos dar uma olhadinha na carreira dele primeiro. Ele foi revelado pelo San Lorenzo, ali começou a jogar em 2019, 2021 jogou mais, ali 2020 não consta nada, talvez ele até por causa da pandemia, não, sei, não lembro como que ficou a situação do campeonato argentino. E 2022 foi o grande ano dele, né, com mais jogos. Vamos pegar esse ano como referência, até para ver como que ele atua. 2022 foram 18 jogos pelo Campeonato Argentino, 14 pela Copa da Liga, não marcou nenhum gol no argentino, 3 assistências, 3 gols na Copa da Liga e 2 assistências. Vamos puxar por temporada aqui para a gente ver como que ele jogou naquele... Vamos pegar o Campeonato Argentino de 22. Olha, aqui o mapa de calor dele, ele circulando bastante no campo. Eu vi alguns vídeos dele, aqui ele tá mais distribuído no campo, né? Tá jogando por todos os setores ali da meia cancha. Os vídeos que eu vi dele, é um jogador, joga ali mais do meio para frente, um meia que chega bem, gosta muito de chutar fora da área, não tem tantos gols, mas ele tem essa qualidade, é algo que até que falta no nosso elenco. Gostei dos vídeos, pareceu um bom jogador. A princípio, assim, se olhar só os vídeos, você crava que é um bom jogador, seria uma boa contratação. O que pesa para ele é o que a gente vai ver agora, tá? Voltando aqui à carreira, nesse ano agora 2025, ele está no Boca. Ele fez 2 jogos. Então é um jogador que está em baixa. Até por isso está sendo especulado, né? Um jogador que tivesse em alta talvez não virasse o nosso alvo, né? A gente sabe como que funciona o nosso mercado de transferências. E o Martegani, ele tem 25 anos, é uma boa idade, 1,83 m. Ele revelado pelo San Lorenzo, depois ele foi emprestado para a Salernitana da Itália, fez 18 jogos na Série A ali na temporada 23-24, acabou não sendo adquirido em definitivo e veio para o Boca Juniors em 2024. Ali no primeiro ano ele fez 11 jogos no total, nenhum gol, aqui pelo que consta no SofaScore. Então, parece ser muito talentoso, tá? O que eu vi ali nos vídeos, quem quiser também dar uma olhadinha para saber como que ele joga. Ali como eu mostrei, naquela temporada que eu olhei, ele... Vamos puxar aqui para encontrar um outro ano, vou pegar aqui 23. Aqui 2023, ele ainda estava no San Lorenzo. 2023, no San Lorenzo. Ele jogando mais pelo lado esquerdo, que é o que combina mais com os vídeos, né? E eu até pensei que é um setor ali que, caso a contratação seja fechada, caso dê tudo certo, ele bateria muito ali com o Sebastião Gomes, que é o lugar que o Sebastião Gomes gosta de jogar também. Mas o Martegani, pelo que eu vi, também consegue jogar em outros setores. Seria uma aposta, tá? É um jogador que está em baixa na carreira. Talvez isso permita que a gente possa cogitar um jogador desse. Eu vou até olhar aqui algumas notícias antigas para quem não conhece. Eu também não conhecia muito bem, não lembrava muito bem dele. Aqui, ó, uma notícia de 2022. O Flamengo interessado no Martegani. Na época estava disposto a pagar 4 milhões de dólares, isso 3 anos atrás. Aí não deu certo a negociação com o Flamengo e ele foi emprestado para a Salernitana pelo San Lorenzo. Emprestado, com uma opção de compra. Como a gente já viu, ele até jogou razoavelmente bem na Salernitana no quesito número de jogos, mas a Salernitana acabou rebaixada naquele ano, então ele não foi adquirido em definitivo. Após isso, veio para o Boca. Deixa eu ver aqui se tem os valores. Aqui não consta os valores da transferência dele para o Boca, mas chegou para o Boca, jogou ali um pouquinho no primeiro ano, mas no segundo ano não teve tanto espaço. 2 jogos na temporada é um número muito baixo, né? Mas pelos vídeos, pela idade, pelas características, é um jogador que me agradou, assim. Mas, novamente, seria recuperar um atleta, né? Não é um atleta que vai chegar, pegar a camisa e ser titular absoluto. Teria que se adaptar a um novo país, recuperar o futebol que ele não mostrou nos últimos 2 anos.
Mas é um mercado que eu considero interessante avaliar, assim, o clube tentar coisas novas. E é um jogador que em determinado momento da carreira teve um protagonismo, né? Foi disputado pelo mercado, então eu acho seria interessante, tem que ver o quanto custaria também, e provavelmente ele entrando no radar do Curitiba, outras equipes vão se interessar também. É um jogador que tinha mercado até bem pouco tempo atrás. Eu encontrei notícias um pouco de alguns anos atrás, o Inter já se interessou, o Atlético Mineiro, o Vasco. Então é um atleta que eu acredito que, se a gente for realmente atrás, vamos ter concorrência. Então esse é o segundo nome que apareceu, na verdade, nessa primeira onda de especulações. 2, 3 dias atrás aqui apareceu também o nome do Zé Wellison do Fortaleza. O Zé Wellison está com 30 anos, perdeu um pouquinho de espaço. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números da carreira dele. Fechar aqui. Ele está desde 2022 no Fortaleza. Ele participou daqueles anos muito bons que o clube teve sob o comando do Vojvoda. 38 jogos em 2022, 44 em 23. Ano passado fez 46 jogos, 21 pelo Brasileirão, jogou bastante. Só que esse ano diminuiu bastante a minutagem. Vamos olhar campeonato por campeonato. Apenas 9 jogos no Brasileirão. O Fortaleza ali está com uma situação muito difícil, é bem complicado conseguir escapar do rebaixamento, e o Zé Wellison perdeu espaço. Ele era um jogador que tinha bastante oportunidade com o Vojvoda nos bons anos do Fortaleza. Esse ano o Fortaleza deu uma bagunçada, né? Veio o Renato Paiva, agora está o Palermo lá no comando da equipe cearense, e ele perdeu espaço. Vamos abrir aqui o mapa de calor, vamos pegar algum ano dele que ele jogou mais, que acho que foi 23, né? Aqui. Ele é um jogador de meio campo, é um jogador que a gente acompanha mais por ser campeonato brasileiro, tá mais daqui na nossa realidade. Acho que quase todo mundo já viu um pouquinho do José Wellison. Mesmo assim, eu fui atrás de alguns vídeos para relembrar, para ver algumas características que eu talvez tenha perdido. É um jogador que acredito que viria mais ali para jogar na do Alisson, do Felipe Machado, mais um primeiro volante. E no que eu vi ali nos vídeos, para relembrar um pouco o futebol dele, é muito combativo, é forte fisicamente, marca forte, tem uma boa saída de bola, às vezes aparece como elemento surpresa para finalizar. Aqui nesse mapa de calor do ano 2023 ele pisa muito pouco. Vamos ver quantos. Isso aqui é o Brasileirão, é o Brasileirão de 23. Ele fez um gol e 2 assistências. Para um jogador que joga geralmente como primeiro volante, está bom. É, Minha opinião pessoal, eu acho que seria um acréscimo em relação ao Felipe Machado, por exemplo. Até o próprio Alisson, acho que ali seria equivalente, talvez um pouquinho melhor, mas eu acho que eu esperava um pouquinho mais, assim. Não sei se estou sendo muito otimista com a nossa janela de contratação, mas esperava um nível um pouquinho mais alto de contratação. Posso estar sendo iludido, posso estar tendo esperança demais, mas eu acho que podia ser um pouquinho melhor. É um mau jogador, longe disso, não é um mau jogador, mas talvez para trazer alguém um degrauzinho acima seria bom. Mas se vier também, não vai causar nenhum tumulto no elenco, a torcida não vai ficar brava, vai acrescentar o elenco. E então são as duas primeiras especulações, só para dar o crédito aqui dessa do Zé Wellison. Essa notícia saiu primeiramente num portal do torcedor de Fortaleza, que tem, só ver quem que deu, jornalista Lucas Uchoa, só para dar o crédito, tá? Eu acho que para compor elenco ali seria interessante. É um jogador que está acostumado com Série A, mas assim como o Martingani, ele tá num momento de baixa na carreira, né? Não está jogando tanto assim, perdeu posição de titular absoluto, mas a favor dele ele tem qualidade, é brasileiro, está acostumado com o futebol daqui, Série A, o campeonato que ele joga todo ano, e não precisaria se adaptar muito. E acho que acrescentaria ali, seria bom para pôr elenco, mas eu gostaria se conseguisse contratar alguém um pouquinho melhor, de repente o Zé Wellison no banco. E assim como o Martegani, que eu falei que a gente tem a concorrência, o Zé Wellison na última janela, saíram notícias que o próprio Coxa chegou a sondar ele, o Atlético teve de olho.
Então é um jogador que tem mercado. Se a gente estiver disposto realmente a contratar, vamos ter que brigar com outros times. Tá? Então essas são as nossas duas primeiras especulações do ano. Acredito que agora a Série B acabando domingo vamos começar a ter muita a lista de dispensas, vamos ver os jogadores que saem, as lacunas que abrem no elenco, e vai ser um período ali até o começo do Brasileirão, vai ter muito jogador pintando aí, empresário tentando plantar notícia, e vamos acompanhando sempre que sair uma novidade sobre o assunto, eu comento aqui, tá bom, gente? Valeu, até o próximo vídeo.